Produzir conteúdo pode ser chato, pode ser irritante, mas eu vou te falar que é transformador. Não sei se você me conhece, né? Mas sou personal. Por incrível que pareça, eu trabalho muito mais focado em produção de conteúdo. Tô de roupão, tô bem assim leve, que aqui onde eu moro tá um frio, tá? E esse canal aqui, eu até tem outro canal do YouTube que é Eduardo Fish, você sempre definida, que é mais focado na área fitness, que eu trabalho com consultoria online, e lá produzo conteúdo, já tô lá um mês e meio, 2 meses, se não me engano, já consegui mais de 1.200 inscritos, que já tinha 300 inscritos, só que aquele perfil tava morto, né? Aí eu falei, não, vou começar a produzir conteúdo no YouTube. E aí comecei a gostar. E aí, sempre tive assim essa afeição de querer trabalhar com produção de conteúdo quando eu consegui estourar lá no Instagram, onde eu tinha 5 mil seguidores, perdão, eu tinha 2 mil seguidores, e aí em menos de 6 meses consegui estourar para 130, 140 mil naquela época. E é assim, para provar, né? Só para entender, eu tinha esse perfil aqui, tá? Que tem esse perfil aqui, que é meu de consultoria online, de treino, que eu passo conteúdos, né? Que é mais focado para mulheres que querem queimar gordura, definir, alcançar o objetivo, né? Hoje o algoritmo mudou muita coisa, né? Mas eu conquistei esse número aqui em menos de 45 dias, mas isso foi no final de 2022. E aí, quando quando eu tive essa virada assim de chave, né, isso, na questão do online, cara, aconteceu muita coisa, foi muito louco. Só que preciso assim, dizer como é que foi essa minha trajetória para poder ter conseguido ter mais de 100 mil seguidores. E assim, vou até ser sincero que hoje eu até estou um pouco de saco cheio de fazer conteúdo para o mundo fitness, né? Por mais que eu goste e tudo mais, eu consigo transformar a vida de muitas mulheres para definir o corpo, emagrecer. Só que eu estou criando uma paixão muito forte pela produção de conteúdo. De olhar na câmera, conversar, falar, sabe? E eles fazendo o primeiro vídeo de roupão, vou assim como falei, vou sem assim, sem estresse, sem nada, cara. Sabe como fazer um conteúdo sem se preocupar com nada? E até digo uma coisa, quando você faz um conteúdo assim, sem se preocupar com tanta coisa, geralmente vai dar certo. É muito louco. Tem conteúdos meus que você faz assim, tipo de 5 minutos, que viralizam, que você não consegue nem entender o motivo. E aí o que eu vejo? Quando a gente procura basear os conteúdos de uma maneira muito mais leve, muito mais assim, suave, ele consegue performar mais. E lá, o Eduardo 2022, né, quando eu comecei a focar mais no digital, era uma coisa que, ajudou muito. Mas eu quero que vocês entendam que não foi tão fácil assim a trajetória. Eu lá em 2022, até a minha esposa agora tá comigo, né, que na época a gente estava namorando e tudo mais, né, eu tava, tipo, muito insatisfeito financeiramente naquela época. Porque eu era só personal, né? Tinha tretado com a outra academia que eu trabalhava como instrutor, né? Porque eles queriam colocar o mecanismo, o estagiário como o nosso coordenador, mas ficava mais puxando o saco do chefe, né? Quem trabalha com CLT sabe o que eu tô falando. E quando aconteceu isso, essa demissão e tudo mais, foi até um pouco depois da Covid, né? Comecei a ficar mais no personal, aí depois virei coordenador de uma academia, aí nessa academia que eu virei coordenador só mais PCC do que outra coisa, pagando mal ainda. E você começa a sentir essa raiva, né? Tipo, poxa, eu tô me dedicando, eu tô lutando e parece que não vai nada. E um dos pontos que eu comecei a focar é que eu entendi que o digital ele é transformador. Só que naquela época eu não tinha noção de nenhuma de como fazer produção de conteúdo. Só simplesmente fazia por conta e pronto. Ah, faz assim mesmo, pronto. Fazer uma edição horrível, você não tem ideia. Depois eu posso mostrar uma outra oportunidade. Aí quando eu tava como é que é mesmo produzindo conteúdo, né? Não engajava e tudo mais, você falava tipo de definição, de hipertrofia, falava de tudo um monte de coisa. Já vou até dar vou dar até assim, uma dica muito forte. Não atire para todo canto. Foca em uma única coisa e fale só pequenas partes, né, maneira repetida o tempo todo nela, que vai ser melhor. Porque eu falava para hipertrofia, falava para a definição, falava para queimar gordura, falava de biomecânica, falava de lesão, falava para homem, falava para mulher e não dava nada. Não adiantava nada. Até vendia umas consultorias online, mas não adiantava nada. E aí, quando eu estava assim, preocupado, tava de saco cheio, né? Não tinha tanta grana na época, conheci um rapaz que ele foi meu mentor por 1 ano e meio, né? E ele contribuiu muito assim na questão de apenas só de direcionar meu perfil. Aí ele falou, por que tu fala dessa forma? Tá falando para quem? Quem que você quer trabalhar?
E aí decidi, vou trabalhar com mulheres que querem queimar gordura de definição. Naquela época eu foquei mais em queima de gordura. E aí ele falou pra mim, seja o cara da queima de gordura. Cara, eu engoli aquilo. Comecei a focar em queima de gordura, queima de gordura, queima de gordura, queima de gordura. Muitos conteúdos que estavam bem voltados nisso, até criei um bordão, queima de gordura comigo. E tava engateando tudo mais, né? Quando eu comecei a produzir conteúdo de uma maneira muito mais, direcionada, comecei a atrair cliente personal, comecei a vender mais consultoria. E até nessa época eu entrei como instrutor de uma academia, porque eu estava destruindo financeiramente, né? E para mim era uma vergonha naquela época de entrar como instrutor, porque pá, só personal. Quem é personal que também desse vídeo sabe o que eu estou falando, né? Porque é horrível trabalhar como instrutor de academia, porque pagam mal, tu não é bem respeitado, os caras te olham assim, tipo, como se tu fosse um merda, eles não te admiram, porque tu só é só mais um, entendeu? Sendo que é triste isso. E aí, quando eu entrei nessa academia, cara, pensei, agora vai dar certo, vou começar tudo mais e tal. Cara, o ambiente era ruim, o dono da academia também não quer nada com nada. E eu falei, tá bom, ok. E aí, o que comecei a fazer? Comecei a produzir conteúdo, ok. Então comecei a direcionar melhor os meus conteúdos para o meu público, né? E comecei a postar todo santo dia. Todo dia, eu não queria nem saber. Um Reels na época, né? Todo dia, todo dia, todo dia. E como é que eu produzi meus conteúdos? Vou falar de uma maneira super rápida que eu posso até futuramente falar como é que eu organizo minha produção de conteúdo. Sempre pegava um dia na semana, e aí minha esposa gravava, e eu já fazia um mini roteiro, só focava nos títulos e produzia conteúdo. Aí, eu comecei a produzir, uns não davam certo, outros estavam certo, e aí comecei a entender alguns padrões. Falei, peraí, esse tipo de conteúdo dá certo. Consigo replicar ele e repetir? Consigo, então vou continuar. Comecei a repetir. Naquela época eu fazia muita combinação poderosa, e dava muito certo na época. Fazia, por exemplo, combinação poderosa para afinar a cintura, aí fazia exercício de costas, né? Porque aí eu explicava nos meus conteúdos que quando você faz o treino de costas, o trabalhamento é o shape em V, que dá o aspecto visual mais cintura fina. Aí, combinação poderosa para definir coxa, tarará, tarará. E aí, de repente, comecei. E sabe quando tu sente que vai dar certo uma hora ou outra? Meu, vai dar certo, vai dar certo. De repente, pum! Esse vídeo aqui bateu 1 milhão de visualização. E eu não tá mostrando aqui os insights, porque já é um vídeo mais antigo, tem quase 3 anos, né? E só com ele ganhei mais de 50 mil seguidores. E faz isso aqui no YouTube, né? E aí eu percebi, meu Deus, que louco. E aí sabe o que aconteceu? Os outros vídeos começaram a viralizar junto. Tipo assim, muitas pessoas entraram no meu perfil e já que os meus conteúdos estavam muito um parecido com o outro, com a mesma comunicação, com a mesma pegada então, e na mesma forma assim de roteiro e tudo mais, cara, as pessoas começaram tipo, a entrar e outros vídeos começaram a viralizar. Antes eu tinha uma média de 3, 4, 5 mil visualizações por vídeo, né? E aí depois começou a 20, 30, 40, hoje está muito baixo, que mudou totalmente o algoritmo. E também, confesso que eu estou bem desmotivado na questão de produção de conteúdo nas redes sociais, que eu vou falar mais profundamente sobre isso. E mudou muito, mudou. Meu, foi muito assim, caraca, que louco, velho. Começou a vir inscrito, aí de repente mensagem, quero saber mais sobre consultoria. Cara, foi muito louco. Muito louco, muito louco. Eu consegui, assim, em questão de 2, 3 meses, quadruplicar ou quintuplicar o faturamento. Cara, absurdo. Foi, assim, uma coisa, assim, transformadora. Mas, nem tudo que é bom parece durar para sempre. Aí, o que aconteceu? Eu consegui, tipo, sim, ganhar muito dinheiro. Ganhei. Mais de 10, 15 mil, 20 mil. Só que eu comecei a tomar uma decisão muito errada. Muito errada. Muito errada. Porque a ganância bateu. E aí você quer fazer mais, tu quer investir mais, tráfego pago, tudo mais. E aí acabei tomando decisões que não foram tão legais, que me destruiu financeiramente. E por mais que faturava bem naquela época, eu tinha muito gasto. E fiquei absurdamente endividado. Tenho muita conta para pagar ainda hoje. E, e uma coisa que assim, tipo, poxa, eu tinha muita vontade de querer assim trabalhar na questão de conteúdo porque comecei a me identificar mais com isso. Só que aí aconteceu uma coisa comigo. Eu travei. Não sei se tu sente esse mesmo sentimento, né, de você travar.
de você ter medo de fazer dar certo, de você tentar e não dar certo, cara, é uma coisa assim que é muito assustadora. E eu já queria sim ter focado na questão de produção de conteúdo, né, de ajudar outros produtores de conteúdo naquela época, porque eu cresci muito rápido. E eu fazia parte de um mastermind naquela época, né, que tinha vários personagens que estavam com o meu ex-mentor, que estavam buscando também o mesmo. E até alguns ajudei e tudo mais e tal, foi assim, foi bacana a experiência. Só que naquela época eu descobri que assim, que eu entendi que sim, eu consegui realizar, mas eu não tinha o amadurecimento de conseguir fazer o trabalho de uma maneira que conseguisse firmar bem no online. Na questão de você saber produzir conteúdo, você saber organizar todo o operacional, você saber a realidade, saber se organizar. E ainda bem que eu não trabalhei com produção de conteúdo naquela época, porque conheço muitos profissionais que mal estouraram e já estão querendo vender mentoria. Isso não é que é uma farsa, é uma grande oportunidade de não dar certo com a pessoa que for ser mentorada por essa pessoa. Porque quando a pessoa ela quer ser muito rápido, ela já começa a teorizar, já começa a falar muita coisa, e eu fiz isso naquela época. Comecei a entender, pô, mas eu fiz isso porque tal maneira. Só que na real não é bem assim que funciona. Funciona porque tem muitos aspectos que vai funcionar para uma pessoa, só que não vai funcionar para outras. E aí eu percebo que um dos pontos que pega bastante, né, para você conseguir crescer no digital, crescer muito, principalmente se você trabalha olhando para a câmera, é o poder da comunicação. É o poder como você vai conseguir passar o conteúdo de uma maneira que a pessoa se conecte com aquilo. E aí uma das grandes coisas que eu vejo que as pessoas não conseguem sair da estagnação do digital, de produzir conteúdo, não apenas de ganhar dinheiro, mas de produzir conteúdo, de ter reconhecimento, de você conseguir mesmo destravar, é de você, primeiro, duas coisas. Saber se comunicar, né? São três. Saber se comunicar, ter o conhecimento muito forte daquilo que você ensina e também amar o que você faz. Mas amar mesmo. Se você ama o teu trabalho, não o teu trabalho, mas o que você faz. Se você é um médico, se você é apaixonado por medicina, maravilhoso. Se você é um personal e você ama o teu trabalho, tá maravilhoso. Se você é músico e você ama ser músico, geralmente ama, né? Tá maravilhoso. O problema é que eu não era um personal apaixonado demais pelo que eu faço. Porque olha que louco, eu comecei educação física não por conta do personal trainer. Eu nem tinha interesse. Eu era para ser um atleta de pádel. Vocês conhecem que é um pádel, é tipo um tênis misturado com squash, tá? Eu sempre jogar em duplas, posso te mostrar uma outra hora. Que eu era um dos melhores daqui da minha cidade, aqui de Joinville. E me destaquei muito. Só que, né, eu me destaquei tanto que certas pessoas começaram a querer fazer o meu mal. Eu tinha um gênio absurdamente instável. Eu era pistola da quadra, eu quebrava raquete, me apelidava de coisa que eu não gostava, me apelidava de gardenal, uma coisa que me ofendia. E eu sei que eram ofensas para me atingir e eu acabei sendo atingido. Então, prego que se destaca, toma martelada. E foi o que aconteceu comigo. E eu não soube aguentar. E aí aconteceu, eu parei de jogar pádel, abandonei a modalidade e comecei a focar no personal, porque naquela época eu pagava bem. Eu odiava. Mas comecei a me estudar, me aprofundar e comecei a criar um amor pela área e comecei a focar nisso, o personal, tudo mais, ganhei dinheiro, foi bom e tal. Né? Depois foquei no digital, melhor ainda. E aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a perder o amor pelo personal trainer que eu era, e comecei a criar um amor de produzir conteúdo. E eu confesso que eu estava muito assim, travado de poder ajudar outras pessoas a produzir conteúdo, porque fiz tanto erro antes que eu fiquei totalmente traumatizado. Isso me travou por anos. E aí eu tô criando esse canal justamente para que eu possa ensinar muitas pessoas a crescer aqui no digital, seja no Instagram, com Reels, com Carrossel, seja também até mesmo para o YouTube, que eu estou entendendo bastante coisa, já ganhei mais de 1.200 inscritos em questão de um mês e meio, e
estou estudando bastante e não estou aqui para simplesmente vender curso. Cara, não vou mentir, pode ter um curso mais para frente, eu nem estou com cabeça para isso agora. Mas pode ter futuramente, quem sabe uma mentoria, um canal aqui, tipo, sei lá, de membros, não sei, não tenho a mínima ideia. Estou sendo muito franco, estou sendo bem vulnerável com vocês. Porque eu confesso que eu não consigo me sentir tão vulnerável no outro canal porque eu não sou mais personal, me enxergo mais como produtor de conteúdo. E eu quero ajudar, e eu tenho muito mais um amor de ajudar outras pessoas a produzirem conteúdo do que realmente ajudar mulheres a transformar os corpos. E eu não vou mentir, eu sou bom no que eu faço. Eu sei o que as mulheres têm que fazer. O problema é que eu não tenho muito mais amor que eu tenho hoje do que eu faço. E aí esse perfil aqui, esse canal, é para justamente ajudar pessoas que realmente querem, assim, não apenas mudarem para o digital, e não apenas também criarem uma renda extra, mas que eles consigam trabalhar no digital de uma maneira leve, uma maneira mais fácil e uma maneira honesta, sincera. Porque eu conheço cada mentira no digital, cada coisa perigosa, que é assim, que é tenebroso, até assustador. Gente que mente, gente que te fala uma coisa e é outra. Eu já estou assim, pasmo, entende? Conheço mentores aqui na minha área, um dos maiores aqui, se não o maior aqui da área fitness aqui do Brasil. Vende uma mentoria de 30 mil e conheço personagens que tiveram que... no grupo que o pessoal que faz uma imersão, né, o sistema de negócio, o modelo de negócio dele baseia uma imersão, chama Marca Start Personal, vende a imersão por 4 mil e depois ele vende a mentoria por 30 mil no final. De 10 personagens, 9, 8 que eu vi no grupo, que tem o pessoal da imersão, que foi criado no grupo, odiaram. Inclusive, alguns tiveram que vender o apartamento para poder conseguir custear as contas. Mas sabe por quê? Porque o cara que ele entregou a imersão, ele soube fazer um baita pitch de vendas. Foi maravilhoso, até eu que não tinha dinheiro eu queria comprar. Só que a entrega não foi tão boa, entendeu? E aí, não podemos culpar apenas o mentor que vendeu, mas também temos que entender se a pessoa que ela comprou, ela realmente estava preparada para fazer esse investimento e mudar. Porque é uma área assim do digital, né? Principalmente para quem foca mais no Instagram, cara, é muito dinheiro. Tem gente que bota mais de 20, 30 mil por mês só de tráfego pago. É grana. E são poucas pessoas que têm. Então, assim, eu tô aqui para ensinar assim, pessoas, né? Que queiram crescer aqui nas redes sociais, tanto Instagram como também YouTube, mas de uma maneira que seja mais leve, mais tranquila e de entender que a produção de conteúdo ela tem que ser leve e autêntica, ok? Então, olha como eu tô de roupão, tá um frio, tô danado, e eu assim, ó, se tem uma coisa que eu não vou me esquentar, é a forma que eu vou gravar conteúdo. Se eu tiver que gravar conteúdo largado no chão, com a perna quebrada, com a câmera podre, ou com outro celular, eu faço, não quero nem saber. Por quê? Porque eu não estou aqui para poder mostrar que eu sou melhor, mas sim mostrar que eu sou sincero. Eu não estou aqui para poder enganar vocês, nem nada, tá? Então, assim, E eu digo assim que eu tô criando esse canal porque é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Estou me sentindo muito assim à vontade de fazer um canal desse. Não sei se esse vídeo vai ter muita visualização, não estou preocupado. Mas sim de eu estar passando uma informação passar uma história, né, que eu passei, que estou passando. E eu quero que muitas pessoas não cometam os mesmos erros que eu cometi e que foram graves na minha vida e que possam aproveitar esse crescimento do online de uma maneira que isso seja mais leve, sem ser imediatista. Eu tive resultado rápido. Mas por um motivo. Eu já estava tentando no online há mais de 6, 7 anos antes de viralizar. Então já desde 2016. Mas fazia um pouquinho e desistia. Fazia um pouquinho e desistia. Fazia um pouquinho e desistia. Já estava tipo um pouco mais pegando a manha. Né? Tem gente que está do zero. Então assim, quando eu entendi a manha, que eu já estava meio calejado, comecei a produzir com mais intencionalidade, aí consegui crescer. Mas também tem outros aspectos, comunicação, né? E também amava o que eu fazia antes naquela época. Então assim, peço perdão se eu enrolei aqui nos conteúdos, peço perdão porque eu não vou ter nenhum roteiro nem nada, né? Isso aqui vai ser bem freestyle mesmo. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Se você quer realmente mudança, se você realmente quer viver do digital, ou ter uma renda extra, ou de você conseguir principalmente impactar a vida de muitas pessoas com aquilo que você trabalha, cara, foca em você ter amor pelo que você faz. Muito amor. Caso você não tenha amor pelo que tu faz, você pode produzir o melhor conteúdo do mundo da tua vida, tu não vai conseguir nada.
Você pode até ganhar dinheiro, você pode conseguir nada, mas tu vai ser triste. E não quero que isso aconteça contigo. Eu não quero que você se frustre. Eu não quero que você seja tomado pelo dinheiro. Porque se a gente foca apenas na ganância, quanto antes você imagina, acontece isso. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha, se inscreve, tá? Que eu vou passar conteúdos mais aqui. E se isso fez muito sentido para você, se você tem uma história parecida, ou se você está começando no digital, fica à vontade para comentar, tá? E agradecer por estar acompanhando esse meu primeiro vídeo desse canal. Olha só, eu já ia falar excelentes treinos porque eu uso outro bordão no YouTube. Mas eu vou falar excelentes conteúdos para vocês. Eu acho que vai ser legal esse bordão. Muito obrigado, Deus abençoe e excelentes conteúdos. Seja leve.